Fala pessoal, estamos aqui novamente agora para trabalhar com aquele problemas relacionado à nota dos alunos. Porém, né, em vez de trabalhar para um único aluno, a gente vai trabalhar aqui, implementar uma rotina de código JavaScript que nos vai permitir receber a nota de vários alunos. Né? Na última aula eu propus para vocês aquele problema lá de escrever na tela os números de 1 a 10 e a gente implementou isso durante a aula. Eu mostrei alguns recursos legais também de debugação de código que a gente vai ver nessa aula de novo, que é bom vocês usarem, principalmente quando a gente está trabalhando com laço de repetição. Então aqui hoje, ó, eu até peguei já aquele código de aulas anteriores, onde a gente tem a nota de um único aluno, né? Então aqui a gente tem nota de um único aluno. Eu criei aqui uma pasta que eu chamei de JS24 while nota, né? E aqui a gente tem aquele bloco de código que nós trabalhamos com estrutura condicional, no caso if else. Portanto, aqui a gente recebe apenas uma nota, né? Então a gente não tem aqui nenhum laço de repetição. Então, se a gente executar isso aqui, se eu pedir para executar aqui usando o Chromium, a gente tem aquele recurso que a gente viu na última aula, né, onde eu posso colocar aqui o Start Debug. Por ser uma aplicação web, na hora que eu clico aqui, ele pergunta se eu quero executar isso utilizando o navegador. Aí ele vai abrir aqui, vai pedir a nota, né, vai pedir a nota e vai falar se o aluno foi aprovado, reprovado ou se está em recuperação. Aí aqui apareceu, né, um valor indefinido aqui para a nota, porque eu não coloquei, né, nada aqui, né? Eu não informei a nota do aluno. Se eu colocar aqui um valor 10, aí ele vai, né, exibir a mensagem, tá bom? Então, praticamente é isso. Vou aumentar o zoom aqui para facilitar a visualização de vocês. E aí a gente vai implementar isso aqui passo a passo, tá bom? Então, aqui, ó, se a gente colocar, por exemplo, um breakpoint, como a gente viu na última aula, só para vocês terem uma noção como que funciona também o laço de decisão. E esse recurso de debugação a gente pode fazer ele, inclusive, utilizando o if também. Se eu apertar F5, ó, ele vai pedir a nota do aluno. Vou colocar aqui 60. Vou dar OK. Ele vai cair aqui no if, ó. Então, o valor da nota é 60. Aqui também eu tenho o valor da nota, né? Aqui tem algumas coisas de saídas. Isso aqui, por enquanto, a gente não vai mexer. Vamos focar aqui nessa parte do valor da nota. Aí, se eu pressionar F10 aqui, como a gente viu na última aula, ó, ele vai entrar aqui, 60 é maior ou igual a 60, e vai executar aqui na tela. E aí não repete, né? Não tem repetição. Então, se eu pedir para executar aqui novamente, né? Atualizando o browser aqui, já que a gente está trabalhando com uma aplicação web, né? Então, a gente não pode esquecer que boa parte do controle aqui da nossa página está no browser, né? Então, mesmo eu tendo o breakpoint aqui, ó, vou atualizar o browser. Então, vou pedir aqui uma nota, ó, 40, vou dar OK, ele vai cair no if, então eu tenho que testar. Ó, 40 é maior ou igual a 60? Então, essa condição aqui, ó, né? Eu tenho a nota, que vale 40, e vou testar. 40 é maior ou igual a 60? Se eu apertar F10, ele vai cair cá no else, ó, porque essa condição foi falsa, ele vai testar. 40 é maior ou igual a 40, se for, ele entra aqui e vai exibir a mensagem. Tá? Então, agora a gente vai modificar o nosso código para, no caso, a situação de mais de um aluno. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é criar um contador. Então, eu vou criar um contador aqui, que vai receber 1, né? Aí, a mesma coisa que a gente fez na outra aula, né? Enquanto o contador for menor ou igual a 100, o que que eu vou fazer? Vou ler a nota, vou ler a nota. Então, vou declarar uma variável nota aqui,
né? E vou receber essa nota e para cada aluno, ó, eu vou verificar. Então, aqui eu vou fechar agora o meu laço de repetição. Vou formatar aqui. Então, tudo isso aqui está dentro do meu laço de repetição. Para vias de teste, eu vou diminuir esse número aqui, ó. Vou pôr aqui 3 alunos em vez de 100, porque senão vai ficar muito demorado aqui para eu testar 100 alunos, né? Então, não vou fazer isso agora nesse primeiro momento. Então, eu vou pegar e vou testar apenas com 3 alunos. Depois eu altero esse valor. Inclusive, essa é uma dica importante aí na hora de vocês forem fazer o exercício, né? Se você fazer aqui uma rotina que ela vai funcionar, por exemplo, para 3 alunos, basta você aumentar o seu limite aqui que ela vai funcionar também para os demais. Então, a gente tem aqui, então, vou ler a nota. Se a nota for maior ou igual a 60, ele vai entrar. Essa parte do if aqui a gente já viu em aulas anteriores, então às vezes se você tem alguma dúvida, alguma coisa, volta lá nessa aula de if else, assiste, né, para não ter dúvida e envia suas dúvidas aí também nos comentários, tá? Então agora a gente vai o quê? Tem que incrementar o contador. A gente não pode esquecer de incrementar o contador. Porque o que que acontece? Ó, mesmo aqui estando 3 alunos, vamos fazer um teste aqui, ó. Eu comecei o contador com 1, aí aqui, menor ou igual a 3. Se eu não colocar essa linha aqui, ó, contador vai receber o contador mais 1, né? Então, se eu não colocar essa linha, nunca vai sair do laço de repetição. Isso aqui é o que a gente chamou de incremento. Então, antes de testar, eu vou modificar aqui colocando alert, né? Esse exemplo eu vou fazer com alert para facilitar a nossa visualização aqui dos resultados, ó. Então depois a gente pode fazer outros exemplos utilizando o console, utilizando, né, aqueles outros recursos de saída de dados como a gente já viu. Então aqui nós temos, ó, vou ler a nota, né? Eu estou utilizando o prompt para ler a nota e aí eu estou exibindo o resultado via alert. Então, vou executar isso aqui com o navegador, tá? Vou executar isso aqui utilizando o navegador e vou pedir a nota. O 10, ele vai falar que o aluno foi reprovado com 10 pontos. Vou dar um F5 aqui, né, para ele atualizar. Aí vamos pegar começando do zero agora. Então, o primeiro aluno, ele está em recuperação por 50 pontos. O segundo aluno, eu vou pôr aqui 63, ele está aprovado. E o terceiro aluno, lembrando que tem que sair a partir da terceira possibilidade. Eu vou colocar 39 e vai dizer que ele está reprovado com 39 pontos. Feito isso, ó, ele não pediu mais nota, por isso que eu até coloquei o alert aqui para facilitar o nosso acompanhamento e a exibição dos dados, tá? Então, o laço de repetição, basicamente, ele serve para isso, né? Para te permitir receber dados ou executar uma rotina de código, um número determinado de vezes, né? Esse número ele pode ser finito, dependendo da situação, ou aqui ele pode ser determinado ou indeterminado, né? Até mesmo de acordo com uma entrada do usuário, como a gente vai ver aí em aulas futuras. Aqui ele está sendo determinado. A gente já sabe a quantidade de vezes que vai repetir, né? Então, se eu executar isso aqui novamente, ó, se eu executar aqui, a gente sabe que ele vai pedir nota de 5 alunos. Ó. Um aluno, 2 alunos, então ele está dando o resultado ali de acordo com a nota. 3 alunos, 4 alunos, 5 alunos, e aí ele encerra a execução porque o nosso limite aqui está 5 alunos, ok? Então, laço de repetição basicamente é para isso, né? Esse laço while aqui. Aí tem outros laços de repetição. O while é o que a gente chama de laço de repetição com teste no início, ou comando de repetição com teste no início, porque ele, primeira coisa que ele faz
retestar se a condição foi verdadeira ou falsa, e só aí que ele executa. A gente tem também, nós vamos ver isso em aulas posteriores aí, laço de repetição com teste no final. Ele executa tudo aqui primeiro e faz o teste cá aqui no final, tá bom? Aí tem várias possibilidades que a gente vai ver nessas nossas aulas aqui. Um grande abraço aí, até a próxima aula.